Olá pessoal, boa noite. Bem, novidade, por isso estou voltando aqui. Temos aí a novidade. Nós dissemos há algum tempo que seria muito difícil a Polícia Federal chegar à conclusão em relação aos invasores do Telegram, buscando as mensagens trocadas entre Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores, agentes da Operação Lava Jato, os investigadores e julgador no âmbito da Operação Lava Jato que atuavam buscando uma eficiência maior para colocar na cadeia os ladrões do dinheiro público. Eu imaginava que seria muito difícil a Polícia Federal chegar aos responsáveis por este crime, já que se trata de um crime. E aqueles que trabalharam com o produto do crime devem estar conscientes de que trabalhavam com o produto de um crime. Por essa razão, hoje, a boa notícia é que a Polícia Federal, olha aqui está no G1, Polícia Federal prende 4 em operação que investiga a invasão do celular de Sérgio Moro. Cumpriu mandados de busca e de prisão temporária em São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto, como parte do inquérito que investiga suposto hacker invasor do celular do ministro Sérgio Moro. A Polícia Federal, portanto, publicou uma nota agora no início da noite, né, abordando esta questão. Os alvos são suspeitos de envolvimento na invasão de celulares do ministro Sérgio Moro, da Justiça. As prisões e buscas são de supostos hackers ou de pessoas que teriam atuado em conjunto com eles. De acordo com a Polícia Federal, os mandados foram executados, já disse e repito, cidade de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. A autorização para a prisão foi dada pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal, em Brasília. Portanto, a Polícia Federal instaurou 4 inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro da Justiça. A Polícia Federal também abrirá a investigação para apurar a suposta invasão do celular de outro ministro, o ministro Paulo Guedes. No caso de Moro, os investigadores trabalham com a hipótese de uma ação orquestrada. A suspeita de que a invasão do celular do ministro tenha sido planejada. Eu não entendo que seja só suspeita, não. Eu tenho certeza que foi uma ação planejada. Nós vínhamos dizendo isso, arquitetada, que tem objetivos, não é? E eu repito, aqueles que trabalharam com essas informações veiculadas pela imprensa a partir do Intercept, o site Intercept, sabiam que estavam trabalhando com o produto de um crime. Vamos fazer uma retrospectiva do que vinha ocorrendo, né? Divulgaram algumas mensagens entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol há alguns anos, quando o atual ministro era o juiz. Estas conversas tinham por objetivo estabelecer estratégia para o cumprimento de uma missão, que era desbaratar uma quadrilha ou desbaratar uma organização criminosa. Muitos entenderam que as conversas eram ilegais, não republicanas. No entanto, ninguém pôde afirmar tratar-se de conversas que envolvia propina, corrupção, qualquer tipo de crime que viesse a desonrar os que conversavam. Ao contrário, o que essas conversas divulgadas, adulteradas ou não, revelaram é que eles estavam cumprindo uma missão árdua, uma missão complexa, já que eles enfrentavam uma poderosa organização criminosa. Antes de prosseguir com essa retrospectiva, eu quero dizer, aproveitando você que está nos acompanhando agora, não é? Em bom número, eu quero dizer que o importante agora é descobrir o mandante, o patrocinador ou
os mandantes, os patrocinadores. Nós sabemos a quem interessa. Ou você não sabe? Você sabe, tanto quanto eu. Interessa a quem está preso e a quem está sendo ainda investigado. Ainda não foi apanhado, ainda não está sentado no banco dos réus, mas sabe que mais um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, um pouco mais, um pouco menos, estará também sentado no banco dos réus aguardando julgamento. Já que há investigações que não foram concluídas. Então, 2 interessados, o preso e o próximo da prisão. O que já foi alcançado pelas investigações e aqueles que podem ainda ser alcançados pelas investigações. Então é evidente, estes hackers que correram esse risco de ser presos, como foram no dia de hoje, ainda, obviamente, a investigação prosseguirá, eles falarão, prestarão depoimentos, mas são os supostos responsáveis pela invasão do Telegram e pelo roubo das mensagens que foram entregues, ou, obviamente, com um objetivo que nós já dissertamos aqui. Essas mensagens foram entregues e, a pretexto de se preservar o sigilo da fonte, não se revelou os responsáveis, não se revelou a fonte. Espero que tenha sido perda de tempo. Não revelaram a fonte e a Polícia Federal descobriu. Acreditavam na impossibilidade dessa descoberta. Eu também temia por essa impossibilidade, por tratar-se de um crime sofisticado, complexo, com técnica. A marginalidade operando com técnica para servir ao crime, para servir os criminosos, neste caso ladrões do dinheiro público que estão presos em Curitiba ou no Rio de Janeiro ou em Brasília, na Papuda. São presos que foram alcançados por esta Operação Lava Jato e que, no âmbito da operação, atuaram aqueles que estavam conversando e que foram, portanto, os alvos da escuta ou do roubo das mensagens, não é? Especialmente o ministro Sérgio Moro. Esse era o principal alvo. E o procurador Deltan Dallagnol. Esses 2 eram os principais alvos, com o objetivo de fornecer munição aos advogados, na esperança de anular provas e obviamente, anular também condenações, decisões judiciais competentes, não é? Que passaram por várias instâncias, não só na primeira instância, foram à segunda instância, da segunda instância foram aos tribunais superiores, em vários recursos interpostos pelos advogados dos que foram presos. Portanto, eu estou aqui comentando a descoberta. A Polícia Federal demonstrou incrível competência, eficiência, porque nós sabíamos que seria difícil. Nós tínhamos esta convicção que dificilmente encontraríamos os bandidos, os invasores, os vazadores, os hackers, né? E a Polícia Federal foi mais competente do que se imaginava e está chegando aos responsáveis. Primeiro momento, primeira etapa é a prisão destes hackers. Obviamente a Polícia Federal não prendeu sem justa causa. O juiz que autorizou a prisão também não autorizou sem analisar as justificativas apresentadas pela Polícia Federal para estas prisões. Portanto, nós estamos sim próximos da revelação, próximos da descoberta, próximos da elucidação desse crime. E, obviamente, aqueles que foram presos agora certamente não guardarão segredo de quem os comandou nesse processo. Quem foram os mandantes? Quem pagou a conta deste crime? Eles pagarão sozinhos agora na prisão ou vão entregar os responsáveis maiores? Eles foram os operários dessa engenharia criminosa, mas há os artífices dela, que são
os poderosos que comandaram o processo, que determinaram esta operação e que pagaram por ela. Eles é que devem ser alvejados também agora pela Polícia Federal na continuidade destas investigações. Bem, eu estava fazendo uma retrospectiva. Vocês viram que a conta-gotas foi se liberando conversas e sempre com aquela tentativa de provocar a atenção de todos, a curiosidade de todos, com a espetaculosidade do anúncio. Então passava-se dias em Brasília com a expectativa, com as especulações que diziam conta, vem aí uma bomba, vem aí uma bomba. E quando se lia, não era uma bomba. Quando se lia a mensagem revelada, não era uma bomba. Era um pequeno traque, né? E por isso nós resolvemos dizer que tratava-se de uma novela que poderia ter o título A Montanha que Pariu o Rato. Mas sempre ficava a expectativa, não, a próxima revelação. Eles estão revelando aos poucos. Eles esperam a reação para depois apresentar a prova mais cabal da ilegalidade das ações envolvendo juiz e procuradores. E nós ficávamos aguardando. E o que vinha era uma repetição do que ocorria anteriormente. Ou seja, agentes públicos responsáveis por uma operação histórica. A maior, certamente, a mais importante da nossa história, que está mudando os rumos da justiça no nosso país, que já mudou o conceito de justiça, que antes era a justiça no Brasil apenas pune os pequenos, os ladrões de galinha, não é? Os pequenos, os pobres, os poderosos, os tubarões, os barões da corrupção não são alcançados pela justiça no Brasil. Este era o conceito. E com a Operação Lava Jato, especialmente a partir das canetadas do juiz Sérgio Moro, depois do trabalho de inteligência, o trabalho de ousadia, de coragem da Polícia Federal e do Ministério Público, tendo à frente o procurador Deltan Dallagnol, mas a canetada do juiz Sérgio Moro é que determinava o início de um novo tempo nesse país, com a mudança desse conceito de que a justiça só servia para colocar na cadeia os pobres, e alguns diziam, especialmente negros, e os colarinhos brancos, né, protegidos pelo foro privilegiado, e os tubarões da corrupção no país, que podem contratar habilidosos, experientes advogados. Estes nunca iam para a prisão. Pois bem, depois da Operação Lava Jato, não só os poderosos da economia, os grandes empresários, empreiteiros, marqueteiros, banqueiros, mas os políticos também. Ex-presidente, presidente da República, não é? Presidentes, não foi só um. Nós já tivemos 2 que foram presos. Um ainda está preso, o outro está temporariamente em liberdade, mas responde a várias denúncias, né? E certamente o seu destino é a cadeia. Governador, só no Rio de Janeiro foram 5 ex-governadores. Quando perde o foro privilegiado, vai para a cadeia. Deputados, senadores também que perderam o foro privilegiado, ministros, foram para a cadeia. Então, esta Operação Lava Jato foi o alvo destes vazamentos. O que queriam era fulminar com a Operação Lava Jato, desqualificando os principais ícones da Operação Lava Jato, estariam atingindo mortalmente a Operação Lava Jato, a desqualificando, comprometendo e certamente tentando buscar artifícios, buscar munição para anulação de provas, arquivamento de inquéritos e anulação também de decisões judiciais que levaram para a cadeia alguns dos maiores criminosos de colarinho branco da nossa história,
aqueles que assaltaram os cofres públicos do país. Então, este foi o objetivo desses vazamentos. Nós estamos, portanto, hoje, chegando a um momento da maior importância para a preservação da Operação Lava Jato. Essas mensagens não revelaram nada que pudesse comprometer a honra, a dignidade do atual ministro Sérgio Moro, ou do Deltan Dallagnol, ou do juiz Sérgio Bretas, ou de quem quer que seja, os ícones da Operação Lava Jato. E nós, o que tivemos foi a revelação de uma conspiração contra o combate à corrupção no país. Até porque, veja bem, eu já disse várias vezes e quero repetir porque eu não vi ninguém dizendo isso, que, mesmo do ponto de vista da legalidade, essas conversas estão autorizadas pela legislação. Está escrito, você sabe ler, eu sei ler, é só buscar na legislação de combate ao crime organizado, está escrito que deve existir a cooperação entre as instituições oficiais nacionais, estaduais e municipais. Ora, a Polícia Federal é uma instituição nacional, o Ministério Público é uma instituição nacional e a Justiça é uma instituição nacional. Os agentes representantes destas instituições conversavam sim e cumpriam o seu dever. Conversar era parte do dever de quem buscava eficiência maior para obter êxito no combate a uma poderosa organização criminosa, que organizou, inclusive, esse puxadinho com essa mini-organização criminosa que foi bisbilhotar a intimidade de agentes públicos, invadindo o Telegram para roubar de lá conversas que foram usadas. Nós não sabemos se elas foram adulteradas ou não, mas foram usadas com o objetivo danoso ao interesse do Brasil, que é combater a corrupção para valer e colocar na cadeia os ladrões do dinheiro público. Nós estamos chegando, portanto, à revelação essencial. É isso que nós queremos. Muito mais do que ver hacker preso, é ver o mandante, é saber quem patrocinou, de onde veio o dinheiro para esta operação. Eles estavam por aqui no estado de São Paulo, foram apanhados aqui no estado de São Paulo. De onde eles vieram, não é? A mando de quem? Com o dinheiro que veio da onde? Evidentemente o dinheiro que veio da corrupção. Mas quem foi o pagador? O pagador. Quem foi o pagador? É isso que se espera. Esta revelação é fundamental. Nós queremos, evidentemente, que o juiz Sérgio Moro, Deltan, eu sempre disse, eles superariam esta tempestade com a tranquilidade dos justos. E o juiz Sérgio Moro sempre cobrou: apresentem todo o material, divulguem tudo, divulguem, mas entreguem às autoridades judiciárias. Não querem entregar ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, ao Ministério Público, entreguem ao Supremo Tribunal Federal. Esta é uma prerrogativa, porque o senhor Glenn não entregou o material deste crime cibernético. Por que não entregou o material do crime? O produto do crime. Preferiu trabalhar com o produto do crime, divulgar. A divulgação era um direito seu. A liberdade de imprensa é uma prioridade do Brasil também. A liberdade de imprensa é sagrada. Ninguém está aqui trabalhando contra a liberdade de imprensa. Ao contrário, nós pedimos para que se divulgasse tudo. Isso é liberdade de imprensa. Divulgar tudo. E depois, obviamente, da divulgação, entregar à justiça para que ela possa investigar. Não estamos pedindo também para que se revele a fonte. Estávamos sugerindo
que entregassem o produto do roubo, o produto do crime, à autoridade judiciária, para que ela pudesse investigar. Enfim, vamos aguardar agora o segundo passo. A Polícia Federal publicou hoje uma nota oficial sobre essas prisões. São prisões preventivas. E, obviamente, a investigação prosseguirá e o Ministério Público denunciará ou não e haverá julgamento. O que nós aguardamos, no entanto, é mais do que isso, não é? É a revelação, e esses que foram presos hoje certamente abrirão o bico, né? Não vão guardar. Creio que não serão aí um baú para guardar esse segredo, não é? Vão ter que contar para o Brasil, para a autoridade primeiramente, e depois o povo brasileiro tem o direito de saber. O importante é que, com essas prisões, nós estamos mostrando ao Brasil, a Polícia Federal mostra ao Brasil não só a sua competência, a sua expertise, né, a sua inteligência, que supera dificuldades, e a sofisticação de crimes arquitetados com malabarismos aí pelos marginais, municiados pelos de colarinho branco e pagos pelos grandes ladrões do país. Não só isso, mas nós estamos, neste momento, derrotando a conspiração contra a Operação Lava Jato. Essa conspiração é inegável. Nós já mostramos aqui em várias oportunidades que há uma conexão entre várias ações. Aquela ação no Senado Federal de votação rápida, em regime de urgência, de uma legislação de abuso de autoridade, a pretexto de dizer, olha, eles abusaram da autoridade, o juiz Sérgio Moro abusou da autoridade, o Deltan abusou da autoridade. Este foi o objetivo. E certamente aqueles que estimularam a pressa, a celeridade, não é? Nunca foram tão eficientes. Nunca foram tão eficientes. Em matéria tão delicada, tão complexa, tanta agilidade, né? Certamente o objetivo era atemorizar também outros investigadores que ainda não foram alcançados por esses vazamentos, não é? Certamente esse era o objetivo. E enquanto isso, ao mesmo tempo, esses vazamentos eram divulgados, né, a conta-gotas, a prestações, com capítulos como se fosse uma novela, não é? E, ao mesmo tempo, encaminhava-se ao Supremo ações interpostas pelos advogados dos presos, não é? Especialmente o ex-presidente, tentando o habeas corpus, com essa justificativa, a justificativa das mensagens vazadas. A afirmação de que houve abuso de autoridade. É esta a justificativa, o pretexto, né? Por isso há essa concatenação com a votação de uma legislação exatamente nesse ambiente, enquanto a Polícia Federal investigava os vazamentos, porque ela já investiga há mais de 50 dias. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que os vazamentos, né, fazem parte, né, desta conspiração contra a Operação Lava Jato, que trabalha pela impunidade contra a justiça, não é? Trabalhando para impedir o sucesso das investigações e, obviamente, dos julgamentos. Tiveram sucesso antes, aliás, essa decisão do presidente Toffoli, do Supremo, também é parte. Olha aí, veja bem, a concatenação, não é? A concatenação. Nós tivemos várias ações, que eu já relatei aqui, e ao final esta do presidente do Supremo, que ao decidir em um caso que não é da Operação Lava Jato, jogou as benesses dessa decisão para a Operação Lava Jato também, não é? Colocando em risco mais de 5 ou 6 mil investigações que envolvem não só corruptos que estão sendo buscados aí pela Operação Lava Jato, mas também toda sorte de criminosos, né? Traficantes, estupradores, assassinos, assaltantes,
sequestradores, todo tipo, porque a investigação com base no passeio do dinheiro, que pode ser revelado a partir da anotação de operações financeiras atípicas pela COAF, ou pela Receita Federal, ou pelo Banco Central, é essencial para descobrir, obviamente, os interesses que estão por trás dos crimes. Obviamente, sempre há uma motivação para o crime, e quase sempre a motivação é financeira. Então, por isso, as informações bancárias atípicas são essenciais para essas investigações. É por isso que revelou-se que mais de 5 ou 6 mil inquéritos e ações poderiam estar comprometidas com essa decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Parte da conspiração contra a Operação Lava Jato. Por esta razão, a importância destas prisões no dia de hoje. Elas podem sinalizar que os conspiradores estão sendo derrotados, que eles não serão vitoriosos, porque a sede de justiça no Brasil é maior do que a competência de criminosos. A ousadia, a disfarçatez, o descaramento, a falta de vergonha dos criminosos e dos seus coadjuvantes, aqueles que muitas vezes vestindo togas, ou utilizando microfones, ou as canetas que decidem, que assinam decisões muitas vezes estapafúrdias, que interessam aos criminosos, não é? É nesse cenário, estes, espero, possam estar sendo derrotados e que estas prisões possam sinalizar exatamente o fim deles, que eles não serão bem-sucedidos, que eles não derrotarão a justiça e não farão prevalecer a impunidade. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal, onde alguns ministros já se manifestaram favoráveis à antecipação da decisão do plenário da Casa desta questão que envolve o COAF, a Receita Federal e o Banco Central, fornecimento de informações financeiras privilegiadas para que as autoridades judiciárias possam aprofundar investigações, que essa decisão ocorra já em agosto. Se antecipe, o Brasil está atrasado no combate à corrupção. Nós não podemos perder mais tempo. Combater a corrupção é uma prioridade do povo brasileiro que sabe. A corrupção já fez muito mal ao país. A corrupção já fez o infortúnio de milhões de brasileiros. A corrupção já foi causa de mortes. Sem dúvida, os corruptos de colarinho branco, os ladrões do dinheiro público, são ladrões e são assassinos. As pessoas morrem. A corrupção mata. Mata nos hospitais, porque não há um serviço de saúde pública competente, eficaz, por falta do dinheiro que foi roubado. Mata pela violência, não só na periferia. Hoje em todo o país, nas grandes, nas médias, nas pequenas cidades. Nós tivemos em 10 anos no Brasil, de 2006 a 2016, 324 mil jovens de 15 a 25 anos sepultados. Eu estou dizendo 324 mil sepultados pela criminalidade, pela violência. Olha, 7 vezes mais do que os soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã durante 25 anos. Veja a gravidade da violência. E você não tem mais dúvida. A corrupção é, sim, responsável pelo aumento da criminalidade no Brasil, pelo aumento da violência e pelo aumento das mortes das vítimas da violência. Então, olha, é fundamental que o povo brasileiro apoie a Operação Lava Jato, fique do lado, sim, desses agentes públicos que são fundamentais para o sucesso dela. E essa revelação de hoje,
o sucesso desta investigação policial pode ser alargada para uma vitória da Operação Lava Jato sobre esta conspiração que faz tanto mal, que não interessa ao Brasil, que tem que ser combatida por todos nós. Bem, meus amigos, eu acho que é muito importante você estar ao lado das pessoas de bem, valorizando a Polícia Federal, valorizando o Ministério Público e valorizando a Justiça. E, sobretudo, agora, na esteira deste movimento vitorioso até aqui, vamos empurrar a Câmara dos Deputados em agosto para votar o meu projeto, de minha autoria, mas não importa o autor, o que importa é o resultado. O que importa é o objetivo do projeto, que é acabar com o foro privilegiado. E nós vamos acabar com o foro privilegiado de mais 55 mil autoridades brasileiras, dos três poderes, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Não sobrará autoridade, a não ser 4 autoridades, né? O Presidente da República, presidente dos três poderes, presidente da Câmara e do Senado e do Supremo. Portanto, são 4 autoridades que terão o foro privilegiado preservado, não porque eu quisesse, mas porque houve uma emenda. Eu não queria ninguém privilegiado com o foro, mas essas 4 autoridades permanecem com o foro, somente elas. As demais, e permanecem com o foro durante o exercício do mandato da Presidência da República ou da Presidência do Supremo, da Câmara e do Senado. Deixou a Presidência, perde também o direito ao foro privilegiado. Então, mas são mais de 55 mil autoridades que perdem o foro privilegiado. E há um compromisso agora do presidente da Câmara de que nós finalmente teremos esse projeto votado lá na Câmara dos Deputados. E o seu apoio, a sua pressão é sempre muito importante. É claro, todos vocês votaram, elegeram deputados e podem perfeitamente cobrar dos seus deputados a votação, e nós temos certeza que esse projeto será aprovado, até porque ninguém tem coragem de votar contra um projeto dessa natureza e sair às ruas do país, porque certamente poderá ser achincalhado pelas pessoas. Então, nós temos convicção de que esse projeto será aprovado. E há um outro projeto também que tem que ser aprovado, que é este da prisão em segunda instância. Eu tenho uma emenda constitucional lá no Senado. Evidente, não precisa ser a minha emenda, mas tem que ser aprovado. Pode ser do governo, pode ser do ministro Sérgio Moro. O projeto dele está sendo rejeitado lá na Câmara sob a alegação de que é inconstitucional. Alega-se que tem que ser por emenda constitucional. O meu projeto é uma emenda constitucional. Está à disposição do Congresso para ser aprovado. Aí, consolidando essa jurisprudência já firmada pelo Supremo, não poderá jamais ser alterada se nós legitimarmos constitucionalmente a prisão em segunda instância. É isso que nós esperamos venha a ocorrer na esteira deste avanço do Brasil no combate à corrupção, que é fundamental para mostrarmos ao mundo que o Brasil mudou para valer, que hoje é outro país, que ele não pode mais integrar o ranking dos países mais corruptos do universo e que os investidores estrangeiros podem voltar a investir no Brasil, porque nós voltamos a ser um país sério. É isso que eu espero. E, obviamente, além do sucesso das prisões, das condenações dos envolvidos no maior escândalo de corrupção da nossa história, há necessidade do aprimoramento da legislação com a votação desses projetos, aprimorando a legislação criminal no Brasil. Bem, acho que já falei muito, vamos parar por aqui. Muito obrigado a todos vocês, eu vi aí que foi hoje um sucesso de audiência. Aproveito então para pedir, continuem acompanhando, continuem participando, opinem aqui. É um espaço democrático, podem me criticar sem problema algum. Só não admito, obviamente, que atinjam a minha honra. No momento que atingirem a minha honra, haverá uma reação. Isso é natural. Mas a crítica, a discordância, esse é um espaço democrático à sua disposição.
Pode criticar, sim. Eu estou aqui para receber as críticas que eu sei serão construtivas, porque as pessoas que acompanham aqui na nossa página do Facebook são pessoas lúcidas, que querem o bem deste país. Mas eu quero pedir a você também que se inscreva lá no meu canal do YouTube. Nós estamos agora aprimorando a gestão do nosso canal do YouTube. É um canal novo, por isso que ainda só temos lá 27 mil inscritos. Mas eu espero a sua inscrição. Você que está me acompanhando aqui, nesse momento aí são muitas pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanharam nesses momentos aqui de comentários que fizemos sobre a operação da Polícia Federal, que levou para a prisão os hackers, né, os invasores das mensagens do Telegram do ministro Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Então você se inscreva lá no nosso YouTube, não é? Para ser o nosso parceiro também com todos os nossos vídeos. Inscreva-se lá e acompanhe. E também acompanhe o nosso Instagram e o nosso Twitter. São as nossas ferramentas, as ferramentas para a nossa comunicação com vocês todos do Brasil e do exterior, os brasileiros que estão fora do nosso país. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Nós estaremos atentos para trazer a vocês as informações sobre todos os acontecimentos e comentar com você o que nós pensamos a respeito desses acontecimentos. Muito obrigado. Um grande abraço.